Mais um vídeo chegando aqui para o canal Sem Religião. Um abraço a todos vocês, principalmente a você que nos assiste aqui todos os dias, sempre que nós mandamos um novo vídeo aqui para o canal. Meu muito obrigado. Um abraço mesmo, de verdade, a você que apoia esse canal, assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like em cada vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Religião. No vídeo de hoje eu vou ler esse livro. Vou ler aqui alguma coisa nesse livro. Tá dando para ver aí? Quem é quem na Bíblia Sagrada? Quem é quem na Bíblia Sagrada? Esse livro é da editora Vida. A história de todas as personagens da Bíblia. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Editado por Paul Gardner. Então eu estou abrindo aqui na página 54. Na página 54, ele é um livro de quantas páginas? 674 páginas. Ele é um livro de cunho genealógico, né? Ele vai falar sobre a origem, né? A origem dos personagens, os seus nomes, o que significa seus nomes, dentro do contexto bíblico. Esse livro é um livro, claro, já dá para perceber que ele é cristão, é um livro para cristão, para evangélicos. Ele tem uma letra muito pequena, né? Ó, é pequena a letra e bem apagada, tá? Ó, muito apagada a letra. É realmente um material assim muito mal produzido, né? Muito mal produzido. Parece assim que é Xerox, né? É Xerox. Eu acredito que o livro do Jason, Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, é um material muito mais qualificado, sem dúvida, muito superior a esse, não é? Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, é um livro que está bombando e que está realmente mudando a opinião de muita gente. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou ler aqui. O que eu vou ler aqui é sobre o anjo do Senhor e também alguns detalhes, algumas informações sobre os anjos no Antigo Testamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O anjo do Senhor. Tá aí. Tá bom? Deu para ver aí, né? E depois aqui tá aí, ó. Anjos, os anjos no Antigo Testamento. Vamos lá, vamos ver o que diz esse livro aqui. O anjo do Senhor, às vezes chamado o anjo de Deus, é mencionado mais de 60 vezes na Bíblia. 60 vezes na Bíblia. E é o porta-voz pessoal de Deus e seu representante diante da humanidade. Então veja
que o autor desse livro, ele parece ser muito crente, não é? Parece realmente acreditar na existência desses seres bíblicos, não é? E esse anjo do Senhor é o porta-voz, é o diplomata, aquele anjo que representa a pessoa invisível, imanente do próprio Deus, não é? E que ele se reporta a Deus diante das questões da humanidade. Vamos lá. Olha aí. Em certas ocasiões, no Antigo Testamento, o anjo praticamente é identificado com o próprio Deus. Ou seja, ele carrega todas as características do próprio Deus. Esse anjo, o anjo do Senhor. Malar, né? Em hebraico se chama Malar de Elohim, né? Malar de Adonai. Então, ele é identificado com o próprio Deus. Como no encontro de Jacó em Betel, com Moisés na sarça ardente e no livramento do povo hebreu do Egito. Gênesis 31:13, Êxodo 3:2 e Juízes 2:1. Em outras passagens, o anjo é identificado, o anjo é diferenciado do Senhor. Em outras passagens, o anjo é diferenciado do Senhor, ele é diferenciado, é distinto do Senhor. Segundo Samuel 24:16, Zacarias 1:12-13, no Novo Testamento, o anjo é distinto de Deus, como em Lucas 1:19, onde é chamado de Gabriel, embora Atos 8:26 e 29 refira-se também à atividade do Espírito Santo. Na época de Abraão, o anjo apareceu a Agar no deserto e disse-lhe que voltasse para sua senhora Sarai, a Sara, esposa de Abraão. Prometeu também que Deus multiplicaria grandemente seus descendentes. Isso está em Gênesis 16:7-12. Nesta ocasião, foram-lhe dadas instruções divinas concernentes a Ismael. Posteriormente, o anjo interveio também no Monte Moriá para impedir a morte de Isaque e confirmar a bênção de Abraão, por ele ter obedecido ao pedido de Deus. Gênesis 22, 11, 12 e dos versos 15 ao 18. Então veja, nessa história de Abraão, o anjo, este porta-voz de Deus, ele interferiu no sacrifício que Abraão, o patriarca, estava para fazer com o seu próprio filho Isaque, a mando de Deus, a pedido de Deus, por ordem de Deus, melhor assim. Essa história, ela me deixa alguns momentos assim, analisando certos fatos sobre a mesma. Por quê? Me parece, inicialmente, essa história de Abraão, de ele ouvir a voz de Deus e de que Deus havia lhe pedido para ir ao Monte Moriá sacrificar seu filho Isaque. Essa história você encontra ela no capítulo 22 de Gênesis. Agora, muitos questionamentos cercam a mente de um estudioso da Bíblia, crítico, de uma pessoa analítica, de uma pessoa lúcida, de uma pessoa que está buscando uma razão, buscando ter um entendimento claro. Quando ele lê essa história, como no meu caso, eu me perguntei, mas como pode? O que Deus estava querendo? O que ele estava querendo descobrir que ele não sabia?
O que era que Deus estava querendo descobrir de Abraão, sobre Abraão, que ele ainda não sabia, através do seu atributo eterno, da onisciência. O que é? O que era que Deus ainda não sabia, através do seu atributo da onisciência? O que era que ele não sabia sobre este homem, Abraão? Porventura, Deus não saberia antecipadamente de que Abraão teria essa coragem? Ele não saberia, não? Então, esse é um questionamento de uma mente crítica, de uma mente investigativa. É como se eu fosse, nesse caso, um investigador criminal, tentando desvendar uma tentativa de homicídio, a mando do próprio Deus, que segundo a Bíblia é o autor da vida, é o doador da vida. Então, ele sendo onisciente, tendo um grande conhecimento de todas as coisas passadas, presentes e futuras, como pode ele submeter um pobre homem, Abraão, a um teste criminoso, um teste hediondo, igual este que nós lemos em Gênesis 22? Isso me parece atitude de quem tem transtornos mentais muito sérios. Porque somente uma pessoa com uma mente psicopática, uma mente psicopata, é que tem essas viagens, essas ideias malucas, ao ponto de pedir para seu próprio pai, para o pai, matar seu próprio filho. Para você, tem algum sentido isso aí? Lembrando que nós estamos lendo aqui no livro Quem é Quem, na Bíblia Sagrada, e estamos aqui lendo um ponto falando sobre o anjo do Senhor, esse anjo que, por vezes, dentro do Velho Testamento, ele se confunde com o próprio Deus, e que ele interferiu em alguns casos na história da humanidade, no Velho Testamento principalmente, já que os anjos têm um papel muito participativo na história humana. No Velho Testamento existem 178 no Velho Testamento existem 114 referências sobre os anjos. Já no Novo Testamento, esse número se eleva um pouco mais, vai a 178 citações das intervenções divinas por meio dos anjos na história humana. 114 vezes os anjos participaram da história humana no Velho Testamento e 178 vezes os anjos participaram da história humana no Novo Testamento, ou pelo menos tem referências com relação a esses anjos. Então aí, na história de Abraão, sacrificando o seu filho Isaque, este anjo, ele interferiu. Ele veio para falar com Abraão e disse: Abraão, não faças tal, não faça mais isso com seu filho, porquanto Deus agora, Deus ele acabou de saber que você tem muita fé. Só um instante que eu vou pegar a Bíblia aqui para mim abrir. Vou abri-la aqui nesta passagem. Achei interessante e eu quero ler com você esta passagem aqui de Gênesis 22, onde fala da história, a história bem macabra mesmo, com requinte de crueldade, do sacrifício de Abraão para Deus, ele matando seu próprio filho, né? Pelo menos tentando matar seu próprio filho. Então disse o anjo no capítulo 22 de Gênesis, no verso 12, então lhe disse, vamos ver aqui no verso 11 primeiro:
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora, somente agora, nesse exato momento, claro, isso dentro da narrativa, nesse exato momento, sei que temes a Deus. Isso o anjo. Lembrando que aqui no livro diz que esse anjo, ele se identifica muito com o próprio Deus. Ele carrega as características do próprio Deus. Deus transfere sobre ele as suas próprias características. Então é por isso que ele fala aqui: agora sei que temes a Deus. Mas aí já usando a terceira pessoa do singular, não é? Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, olha, veja, Deus, primeiramente, assim num ato insano, ele ordena a esse senhor, Abraão, dentro da narrativa, da história lendária, que isso de fato nunca aconteceu, porquanto não existiu jamais esse personagem, Abraão. Isso é comprovado, é constatado pelos próprios rabinos. Eles admitem que Abraão é apenas um personagem. Muito menos Deus não existe ou existiu. Tudo isso é criação da mente humana, de um povo que quer impor sobre as demais nações a sua divindade, suas crenças, a sua religião. E esse anjo, ele aparece, né? Aparece para Abraão aí, no momento em que Abraão, obedecendo a esse Deus, não dá para entender porque não tem nenhuma explicação. Esse Deus, o que ele queria descobrir sobre Abraão. Aí prova bem claro que Deus não tem onisciência. A onisciência de Deus, ela é falha. Ela é falha. Pois como é que pode? Você sabendo que a sua mulher, a sua esposa, vamos colocar aqui essa analogia. Você sabendo que a sua esposa, ela é fiel e leal a você, você teria alguma dúvida? O que te levaria a ter uma dúvida sobre a fidelidade da sua esposa? A fidelidade da sua esposa a você. O que te levaria a ter essa dúvida? Ao ponto de você colocar uma pessoa na vida dela para levá-la a traí-lo. Você entende? Foi mais ou menos o que Deus fez com Abraão. Ele parece que não tinha, parece não, está claro que ele não tinha conhecimentos absolutos sobre tudo o que Abraão pensava, sobre o temor de Abraão para com ele. E aí ele mandou Abraão matar seu próprio filho. Veja, não é um absurdo? Como é que pode eu saber que minha esposa é fiel e leal a mim, eu ter uma dúvida a respeito dessa fidelidade, dessa lealdade que ela tem a mim, ao ponto de eu criar uma situação embaraçosa de traição? Aí quando ela vai entrando no motel, né, ou então ela discuta lá com o cara, eu digo: tá bom, fulana, já sei que agora você é fiel a mim, você é leal. Não é um absurdo? Essa mesma história de Abraão sacrificando seu filho Isaque, ela se parece muito com a mesma história de Adão e Eva e o fruto proibido. Adão e Eva e o fruto proibido. É basicamente o mesmo enredo, só mudaram ali os personagens e a coreografia, mas é basicamente a mesma coisa. Deus, o tempo todo, ele cria situações embaraçosas para tentar descobrir alguma coisa.
Nesse caso, por que Deus não deixou Abraão matar seu próprio filho? Não era isso que ele queria? Não era isso que ele queria? Porque ele não queria que o Adão e Eva comessem do fruto e que viesse a pecar? E ele deixou, não foi? Ele não deixou? Ele permitiu, ele não enviou um anjo para interferir. Eva, não coma do fruto, não pegue, não faça, não mexa, porque eu sei agora que realmente você é uma pessoa muito corajosa. Não, ele simplesmente deixou. Eva comeu do fruto, segundo a lenda, deu para Adão e ambos foram condenados à expulsão do jardim. Então, meus amigos, para finalizar, essa questão aqui do anjo que o tempo todo no Velho Testamento ele interferia na história da humanidade, esse anjo que ele interferiu na história de Agar, quando ela foi para o deserto, na primeira vez, na segunda vez o anjo também apareceu para ela, e na história do sacrifício de Isaac, né? O sacrifício de Isaac, em que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, o anjo aparece novamente, não é? Aparece novamente e cria ali uma situação, traz um carneiro, um cordeiro ali, para que Abraão sacrificasse em lugar do seu filho e etc. No Novo Testamento, o livro aqui está dizendo que os anjos aparecem aí, citações sobre eles, 178 vezes. Agora, para finalizar, eu vos pergunto o seguinte, aqui o livro, eu estava lendo, tá? Eu vos pergunto o seguinte, o que aconteceu com esses anjos que eles hoje, na presente atualidade, não aparecem para livrar as pessoas? O que aconteceu? Por que Deus não envia mais esses anjos? Já que eles na Bíblia são tão presentes na vida dos personagens bíblicos. Por que esses anjos eles não dão livramentos de acidentes, de catástrofes naturais, né? Catástrofes climáticas, tragédias, né? Fatalidades, homicídios, muitas outras situações que acabam subtraindo vidas inocentes, vidas que não têm por que passar por tais situações, como uma criança que pode estar nesse momento sendo por um pedófilo, por um abusador, não é? Tem tantos casos, inclusive os próprios crentes não desfrutam, ainda que eles creiam muito que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, ainda que eles defendam a Bíblia como a palavra de Deus inerrante, infalível, cumprível, confiável, ainda que eles acreditem na existência desses anjos, na existência desses personagens, ainda que eles acreditem que esses personagens continuam atuantes hoje, como diz em Hebreus capítulo 1, que eles são seres ministradores acerca, em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, ainda que o Salmo diga que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal, mesmo assim, esses crentes todos os dias são vítimas de tantos males que poderiam ser evitados pela intervenção, pela presença desses anjos. Por exemplo, assaltos, sequestros, acidentes, mortes, homicídios, males súbitos e tantas outras coisas que poderiam ser evitados caso existissem esses anjos. Então fica a minha interrogação: por que esses anjos não participam visivelmente na presente atualidade, na vida, pelo menos dos crentes, já que são o povinho escolhido de Deus, não é? O povo escolhido de Deus. Esses anjos não alimentam os famintos, não livram os que estão sendo levados para a morte,
não livram de um homicídio, de um atentado, de uma tragédia, de um abuso, de um pedófilo, a uma criança inocente, filho de um crente, etc. Esses anjos não participam. Então eu gostaria de saber o que aconteceu. O que aconteceu? Dada as devidas proporções de que o crente acredita que tudo isso é real. Nós, como céticos, como racionais, sabemos e acreditamos que absolutamente nada do que a Bíblia fala sobre anjos é real. Nada, absolutamente. Tudo é apenas figurativo. É uma questão uma questão teatral. É uma peça, é um grande teatro montado com personagens fictícios. E que na realidade fica mais do que claro que nada absolutamente se pode provar. Então, estou deixando esse vídeo com esse tema e eu espero que você comente, coloque aí a sua opinião, compartilhe e também deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva. Tá bom? Um abraço.